aqui vamos fazer agora de uma Física B, volume 9, Física B, lá na página 5. Questãozinha aí, sempre gosto também de ficar fazendo de vários tipos de física para a gente se acostumando e pensando nas mais diversas possibilidades para resolver as questões. Física B, volume 9, página 5, exercício 2508. Vamos que vamos! Tem um gráfico aqui que eu já quero esboçar rapidamente para a galera poder acompanhar o raciocínio enquanto eu leio a questão. É um gráfico de quantidade de calor em quilocalorias por temperatura em graus Celsius, e assim é o gráfico. Gráfico familiar, né, nos nossos estudos. Aqui tem uma temperatura, aqui ele diz que é Q1, aqui ele diz que é Q2, e Q2 ele fala que é 3, e lá em cima, quando a temperatura é T2, ele diz a quantidade de calor, que é o Q3, ele diz que esse Q3 é 4,6. Então vamos lá. A figura abaixo mostra o gráfico de temperatura de uma substância como função da quantidade de calor que é recebida, mantendo-se a pressão constante. Como a gente fez o estudo, né? Pressão constante. A massa dessa substância, inicialmente líquida, é de 100 gramas. M igual a 100 gramas. E sua temperatura inicial é 0 grau. De fato, pelo gráfico dá para verificar isso. Sabendo que o calor específico da fase líquida é de Czinho, 0,20 calorias por grama grau Celsius, e da fase gasosa, então líquido, fusão, vaporização, né? Ebulição mais precisamente, e fase gasosa. Então fase líquida, Czinho da fase gasosa. Czinho da fase gasosa, 0,40 calorias por grama grau Celsius. É correto afirmar que, então tu vê, enriqueceu, botou um monte de informação e vai começar a fazer afirmações. Quando a substância na fase líquida atingir a temperatura de 80 graus Celsius, terá recebido uma quantidade de calor igual a 1.600 joules. Olha que perigo, cara. Me deu os valores em caloria por grama grau Celsius, está pedindo a resposta em joules, safadinho, hein? Uma caloria aproximadamente, alguém lembra? 4,2 está ótimo. Né? 4,185. 4, algumas questões falam em 4, né? Mas como ele não falou, aparentemente ele não falou, é possível que no formulário estivesse lá. Às vezes tem lá no formulário do vestibular uma caloria aproximadamente 4,2 joules. Né? Mas o cara que está acostumado a fazer também não vai ficar dependente disso. Eu digo isso porque é muito comum o esquecimento. Às vezes o cara até teria a vontade de colocar esse valor e acabar esquecendo. Não vai refazer o vestibular, né, por causa de desgastar, sei lá quantos mil impressões por causa de uma bobagem dessa. Então é bom que a gente tenha realmente esse hábito aí. Como é que nós vamos calcular isso? Já que mudou a temperatura, né? É até chegar a 80, da fase líquida até chegar a 80, sair de 0. Então é que macete, né, galera? Já que mudou a temperatura. Se não tivesse mudado a temperatura, se fosse só mudar o estado físico, que moleza. Massa da coisa, 100. Czinho da fase líquida, 0,2. Variação de temperatura, de 0 para 80, 80. Que é igual, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16, 1, 2, 3 zeros e uma vírgula. Que safado, ó, caloria, cara. Ele queria me pegar na viagem da unidade mesmo. Imagina o cara bem feliz ali, ainda mais que a letra A, né? Vai, yes, economizar tempo, já vai para a próxima errando a primeira. Então, cuidado, cara. O cara aqui, pô, que sacana que ele foi. Falso. Letra B. Mantendo-se a pressão constante, a temperatura de fusão dessa substância é de 80 graus Celsius. Perigosa também, cara. Nesse caso é 80. Mas se eu aumentar a pressão, já não é 80, mesmo mantendo a pressão constante. Também falou que no início já estava ali. Como é que é? No enunciado disse que no início já estava ali, que no início seria vaporização. Ah, entendo, bacana. Outra colocação. Sabendo, a temperatura de fusão. É, tem mais essa. Tem mais esse detalhe, que é mais gritante do que o que eu falei, com certeza. Mesmo que ele falasse que era a temperatura de ebulição, a gente teria que pensar, sim, a temperatura de ebulição, sempre que a pressão for constante, vai ser a mesma? Depende de que pressão, né?
Na pressão atmosférica vai ser a mesma. Se eu aumento a pressão e mantenho constante, já não é 80. Né? Seria uma pegadinha muito mais sutil. Mas obrigado, ele estava falando temperatura de fusão e trata-se de uma ebulição, claro. Absurdo. Então a letra B ficou. Letra C. A temperatura aumenta linearmente enquanto a substância passa da fase líquida para a fase gasosa. Aumenta linearmente? Não, mantém-se constante. Aumentava linearmente durante a fase líquida, aumentava linearmente durante a fase gasosa, mas aqui não, permanecia constante. Mais um item falso. Letra D. Quando a quantidade de calor fornecida totalizar 4.600 calorias, a temperatura da substância será de 320 graus Celsius. Bom, olha só. Eu sei que ele vai ter que receber 1.600 calorias só para chegar a 80. Se ele falou que quando ela receber 4.600 calorias, se eu já recebi 1.600 calorias, sobram ainda 3.000. Porém, parte dessas 3.000 vai ser para mudar de estado físico. E parte seria para esquentar. Concordam? O vapor, esquentar o vapor. Então, olha só, 1.600 calorias eu descobri que foi daqui até aqui, né? Então é 1,6 quilocaloria. O que é esses 3.000 a mais? Esses 3.000 a mais é para chegar até aqui, né? Concorda comigo? Então tu vê, ó, através do gráfico eu percebi que daqui para cá, ou seja, para vaporizar, foram gastas de 1,6 até 3. Quanto eu gastei de 1,6 até 3? 1,4. Concorda comigo? Por que 1,4? Porque é 1,4 quilocalorias. Quantas que eu tinha dos 4.600 para gastar ainda? 13.000. Então, gastei mais 1.400 calorias para vaporizar, para chegar até aqui. Concorda comigo? Então, dessas 3.000 até as 4.600, né? Que é o que ele me disse, ó, até o 4,6, 3 até 4,6 vai sobrar 1,6, 1.600 calorias. O que eu vou calcular com essas 1.600 calorias aqui, então? O que eu vou calcular com isso aqui? Eu vou calcular o quanto ele aqueceu. Como que eu vou fazer isso? Agora que vai ter mudança de temperatura, mais uma vez é o famoso que macete. Quanto de calor eu tenho para esquentar? 1.600. Qual é a massa da substância? 100 gramas. Qual é o Czinho da fase gasosa? 0,4. Assim eu calculo qual foi a variação de temperatura. Cuidado, gente, não é a temperatura final, é a variação. É quanto acima de 80 vai ficar. Esse vezes esse vai dar 40, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então a variação de temperatura 40 graus Celsius. Como era 80 e vai subir mais 40, vai terminar em 120. Concorda comigo? 8, 9, 10, 11, 12. 120. Ele havia falado, quando a quantidade de calor fornecida totalizar 4.500 calorias, a temperatura da substância será 320. 120. Eu acho que o cara queria que colocasse no primeiro que macete, igualasse isso aqui de repente aos 4.600, né? Não, ainda não ia funcionar. Ou de repente que ignorasse, que de repente pegasse esses 3.000 e jogasse aqui, ó. 3.000 está multiplicando, o 40 passaria dividindo? Não, ainda não. Não sei qual é a loucura que o cara queria que fizesse, na verdade, de repente misturando esses dois. Bom, mas né, fora da casinha, não chegaria em 320 nunca, 120, isso sim. Letra E. Por eliminação tem que ser a letra E, né? Mas vai que está tudo errado. Né? Nós queremos aprender física, não é chutar um gabarito. Letra E. O calor latente de vaporização é 14 calorias por grama. Como é que eu vou descobrir o calor latente, o Lzinho? Que moleza, não podia faltar numa questão dessa, pelo menos um que moleza, né? Quanto de calor foi gasto para a vaporização? 1.400, 1,4 quilocalorias, 1.400. A massa quanto é que era mesmo? 100. E o L nós vamos calcular. E de fato deu 14. 14 calorias por grama, confirmou a letra E. Show de bola. Então o que moleza nos permitiu calcular o L.
Muito bem, questão bacana aí para a gente relembrar toda essa teoria aí. Vamos para a próxima.